E aí galera, beleza? Aqui Johannes do canal Pio, ajude-me. Nessa aula a gente vai falar sobre um conceito avançado em Python, asyncio ou async. A ideia da aula é a seguinte: a gente aqui tem um request, né? Eu também já fiz uma aula sobre with e também sobre requests, como baixar alguma coisa com request. Se você quiser, você também pode assistir essas aulas, se você não souber. E também sobre args e kwargs. Eu vou colocar todos os links lá em cima. Bom, então, o que é isso asyncio? Então, como o nome já disse, a gente vai fazer aqui uma coisa em paralelo, certo? Para Python existe multiprocessing, threading e asyncio. Quando usa qual? O multiprocessing você usa quando você tem cálculos pesados, por exemplo, imagens. Você carrega uma imagem, ou várias imagens na verdade, você quer aplicar um filtro, por exemplo, e depois você quer salvar. Multiprocessing é perfeito para isso. Asyncio, você usa I/O, input-output, você usa para network operations, por exemplo. Para ler arquivos também pode usar, e também para controlar subprocess também é interessante. Eu uso principalmente quando eu trabalho com networking. Isso que vamos fazer hoje. Por que é melhor que threading para networking? Porque custa muito menos recursos. Uma das primeiras aulas que eu fiz é como baixar sites inteiros com Python. Naquele código eu usava ainda threading. Provavelmente um dia vou fazer uma atualização. Funciona perfeitamente. Só que usa muito CPU. Com asyncio, a gente vai reduzir isso pra caramba. Se você não entender esse código aqui, por favor, assiste as aulas que eu coloquei lá em cima, também tem na descrição. Também tem uma aula sobre try except, se você não entender isso, tem tudo. Então, todas as linhas explicam outras aulas. Ok? Agora, nosso trabalho é de fazer isso em paralelo, para a gente pode baixar mais de um link URL uma vez só, entendeu? Com poucos recursos. Bom, a maioria das vezes, você vai ver exemplos como esse aqui. Importar asyncio, definir alguma coisa como async, depois aqui run main. Primeiro, você não precisa dar o nome main. Segundo, você não precisa chamar a função de top level. Você também pode chamar dentro de uma função. Não é como multiprocessing. Esse já facilita as coisas. Isso vamos fazer, a gente vai criar uma função, dentro da função vamos chamar esse negócio, tá bom? Beleza, vamos colocar isso tudo aqui numa função já preparei aqui, a gente vai colocar tudo para cá. Args e kwargs, obviamente vamos passar, né? Tem umas aulas sobre isso, a gente usa até para mais flexibilidade com requests, para a gente poder mandar argumentos adicionais para requests, né? Por exemplo, um timeout, né? Esse nos permite variar muito, né? A gente não fica meio preso num comando só. A gente pode mandar proxies, timeout, o que você quiser, ok? Bom, a gente vai precisar passar o URL, obviamente aqui também. Então já vamos deletar tudo isso aqui. Quando o negócio, porque eu coloco try except, se a gente tem um link, por exemplo, que tá ruim, né? Que frequentemente acontece quando a gente tem um monte de links para baixar, a gente não quer que quebra nosso aplicativo inteiro. Então colocamos um try except e a gente vai retornar return URL data. É uma coisa recomendável fazer, que eu geralmente faço quando uso multiprocessing ou threading ou asyncio. Eu retorno o input para facilitar minha vida depois para saber o que eu executei lá. Entendeu? Você não precisa fazer isso também, tem outro jeito, mas uma boa prática, eu acho, pelo menos. Então, agora a gente vai, coisa boa em Python, a gente pode colocar funções em funções, quantas a gente quiser. E isso vamos fazer aqui. Olha, a gente vai definir uma função chamada download links. A gente vai colocar URLs, né? Eu coloquei aqui já um type hint. É uma boa prática de fazer isso justamente para você não esquecer que você fez, né? Mas também para outras pessoas podem ler o código mais facilmente. Então a gente vai lista de URLs, ou pode ser uma tuple também, isso não vai fazer diferença.
É importante agora quantos threads queremos. Eu vou ensinar já isso na aula, é super importante, eu acho. Eu vou já ensinar isso juntos, como limitar isso. Porque é o seguinte, vamos supor, você passa 1000 URLs. So, ele vai rodar, se você não limita, ele roda tudo de uma vez só. So, primeiro, provavelmente o seu roteador não vai aguentar isso. Vai bugar seu roteador e você tem que reiniciar o negócio. Ótimo. Então já é um motivo para não fazer. Se o roteador aguentar, ele vai mandar tudo, se fosse um servidor só para aquele servidor, que vai provavelmente bloquear seu IP. Porque você está fazendo um monte de requests de uma vez. Se ele não bloqueia, você provavelmente vai acabar com o servidor da pessoa. Então, é para todo mundo melhor a gente limita os threads. A gente pode colocar já um sleep time, eu coloquei isso, pensei, bom, vou fazer isso opcional, eu vou colocar para te explicar uma coisa importante. Então, a gente coloca um sleep, esse precisa ser passado com uma tuple, né? Aqui são as annotations. O primeiro número pode ser integer ou float, o segundo número também pode ser integer ou float. Assim funcionam as type annotations. Cuidado, eu uso type annotations da versão a partir de 3.10, no 3.9 isso não vai funcionar do jeito que anotei aqui, você vai ter um erro, ok? Também vamos passar, obviamente, args e kwargs que a gente vai passar para requests. Perfeito. Agora, vamos definir nossos tasks. É muito importante, ok? Você cria aqui uma lista. Você pode fazer desse jeito ou simplesmente colocar assim, né? Como você quiser. No final das contas, a mesma coisa. Aliás, tem uma aula. 3 aulas, na verdade, imensas sobre listas, se você quiser assistir. Agora é importante. Eu pensei, bom, eu vou ensinar isso já agora ou não. Aí decidi já fazer isso. Porque esse aqui é semáforo, não? Semaphore. Você fala português, é uma maravilha, porque você já vai saber o que é. É para limitar as coisas, que nem um semáforo na rua. Vermelho para, verde anda. Isso vamos fazer com esse negócio. Ok? Já vamos criar bem no comecinho aqui. Agora, como já te falei na outra aula, eu gosto de, quando eu tenho uma função que na verdade faz trabalho verdadeiro, eu coloco geralmente desse jeito aqui. Def download links. Um underline na frente. Eu vou precisar, coisa boa, agora a gente vai definir o que fazer, só preciso passar nada para isso, porque essa função, quanto essa função tem acesso a esses dados aqui, isso é uma coisa boa, eles não podem mudar. Se você quiser mudar, você tem que colocar um non-local, mas podem acessar, ok? Bom, o que vamos fazer aqui? Dentro da nossa função getWithRequest, a gente precisa adicionar isso agora, dessa forma, olha aqui. A gente vai colocar async.Semaphore. Então, ele está controlando isso o tempo todo que ele fala, ok, não pode ter mais que 10 downloads, por exemplo. Só a gente vai imprimir para a gente saber que a gente está baixando. Se tiver um sleep time, quer dizer, se não tiver vazio a tuple, a gente vai dormir. O random uniform, eu não preciso importar isso ainda, from random import uniform. Esse aqui, ele vai nos dar um número aleatório entre 0.01 e 0.02 para dormir, para a gente sempre não, fica mais natural, entendeu? Como ser humano. Bom, agora, olha, muito importante aqui. Você também poderia usar time sleep, mas não faça isso. Esse vai ser gravíssimo para o desempenho da sua função, porque o time sleep é system blocking, ele bloqueia tudo. Então, para isso existe asyncio.sleep. Assim, você vai chamar do mesmo jeito que time, certo? Ele vai aqui criar um número aleatório entre esses dois. Aqui você tem que colocar await, entendeu? Muito importante, senão ele vai dar erro. Okay? Então, espera até esse bagulho acabar. Agora, a gente vai planejar nossos tasks. Aqui. Assim que a gente chamar o download links, vamos fazer assim. Aqui, em cada URL, a gente vai fazer o seguinte agora. Background tasks. Então, porque a gente criou lá em cima, que obviamente não desse jeito aqui que eu fiz. Aqui. Background tasks. A gente vai colocar append, ok? Eu explico isso nas outras aulas. A gente vai colocar create task, ok? Agora você só vai criar
o trabalho, você ainda não vai executar nada, ok? Create tasks e você coloca aqui como você chamasse a função, né? Mesmo jeito, como está aqui. É diferente que no threading. No threading você coloca uma vírgula, args, kwargs. Aqui não. Você já tipo chama diretamente a função lá dentro, ok? Mas agora ainda não vai acontecer nada, entendeu? Que agora faz uma coisa e esse aqui, olha, return await, asyncio.Gather. Essa linha quer dizer executa todos os tasks e espera até tiver já prontos todos. Essa estrelinha aqui é para unpacking, porque você para gather você não pode passar uma lista. Você tem que passar tasks. Então, teoricamente, você pode fazer desse jeito, 0, vírgula, só background test 1. Só que o problema é, você já está vendo isso aqui, você nunca vai acabar com isso. Além disso, você nem sabe o tamanho da sua lista. Bom, você sabe, mas você precisaria mudar toda vez o código. Com essa estrelinha, a gente vai fazer um unpacking. A gente faz esse que eu acabei de escrever automaticamente, né? Como fosse o jeito que eu escrevi, como eu escrevi. Só ele vai retornar negócio. Perfeito? E agora, quando a gente chama essa função, a gente tem que agora chamar o download links. Então, um monte de funções, uma dentro da outra. E vai ficar assim. É basicamente o negócio, o comando que você vê no site oficial. Async run main. Só, como eu já te falei, a gente não precisa chamar isso de main, nem precisa estar no top level. A gente coloca isso aqui. Não precisamos passar nada aqui, porque download links vai ter também acesso a essas coisas aqui. So, e se eu não esqueci nada, vai funcionar. Vamos testar isso. Só aqui são uns URLs. Agora ele vai começar com 3 threads. Assim que um estiver pronto, aí ele começa o próximo. E o próximo. É legal porque a gente vai executar um bloco. Sempre vai estar rodando 3 threads. Só, vamos dormir aqui um pouquinho. E bora. Espero que não tenha esquecido nada. Eu esqueci alguma coisa. Await asyncio.Gather background. Acho que já sei que é. Olha aqui. Isso aqui. Aqui falta, a gente precisa também fazer assim, um async. Agora acho que vai funcionar. Async, def, né? E tudo que está dentro desse async, você tem que executar async, ok? É importante. Vamos testar de novo. Agora foi, já foi. So, agora só downloading, a gente só tem erro aqui. Cannot unpack non-iterable float object. Então provavelmente uma coisa de requests. Mas o resto já está funcionando. Vamos dar uma olhada. Bom, eu acho que eu já encontrei o sleeptime aqui. Porque não estou passando o sleeptime. Então vamos clicar aqui. Vamos colocar o sleeptime aqui. E agora não tem mais tuple agora. Acho que vai funcionar. Bora rodar de novo. Epa! E acabou aqui, async.io, muito bem. Bom, olha o que eu fiz. Eu coloquei mais links aqui de GitHub, certo? Vamos fazer 10 threads de uma vez só. E menos sleep time, entre 10 e 20 milissegundos. E vamos dar uma olhada no CPU, quando o CPU o bagulho precisa. Né? Bora lá, vamos rodar. E você está vendo aqui, é quase nada de CPU. Com threading é muito mais alto. Threading já seria 20 provavelmente, 20%, 15%. O aplicativo que eu fiz com threading sempre chega constantemente a um negócio alto. Aqui quase nada. Em breve eu vou fazer uma atualização do negócio, mas olha aqui, é muito, muito, muito efetivo. Não, mas como já falei, não usa isso para uma coisa que você precisa de muito CPU, né? Para você falar, trabalha com imagem, alguma coisa, né? Não faz isso. Com baixar, Network Operation, uma maravilha. Olha, já baixou tudo. Maravilhoso, não é? Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver na próxima aula, né? Inscreve-se no canal se gostou, vai ter mais coisas legais.
Tchau, tchau.